Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã, em mais um devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Eu gravei um devocional, só que quando eu fui colocar no YouTube, acho que corrompeu o arquivo de áudio, e aí o pessoal estava mandando mensagem para mim dizendo: olha, Sérgio, não foi o áudio. Eu tentei fazer de tudo para tentar salvar esse arquivo e não consegui. Então eu vou gravar de volta esse devocional, falando para vocês um pouco sobre aquilo que eu quis passar nessa manhã para essa semana, sabe? Para a gente poder observar o que os nossos olhos estão vendo e entender se aquilo que os nossos olhos estão vendo vem de Deus ou vem do nosso desejo, vem das nossas vontades, daquilo que nós queremos para nós. Então eu quero ler com você algo que está no capítulo 13 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que vai contar um pouquinho da história de Abrão com o seu sobrinho Ló. Olha só, desde o primeiro versículo. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento. O acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Eu quis ler toda essa passagem para você e todo esse capítulo para você entender aqui duas coisas muito importantes. A primeira, Ló olhou para o lado direito, Ló olhou para o lado direito, que era o leste, e resolveu ir para a cidade de Sodoma, entre as cidades de Sodoma e Gomorra. Ele olha com os seus olhos, Ló vê uma pastagem, Ló vê algo parecido com o jardim do Senhor, algo com muitos frutos, algo com água corrente, com pastos verdes para o seu rebanho. Ló olha para aquilo ali e se encanta com aquele lugar. Porém, ele não levanta um altar ao Senhor, ele não adora ao Senhor, ele simplesmente fica encantado com aquilo que os olhos dele estão vendo, e ele não busca uma resposta do Senhor. Olhou com seus olhos carnais e esqueceu de buscar no mundo espiritual, esqueceu de buscar em Deus uma resposta. Abrão foi para o outro lado, Abrão foi para a esquerda, porém levantou um altar do Senhor quando chegou naquele lugar, e ali o Senhor começou a direcionar a vida dele. Ali o Senhor começou a dizer o que ele precisava fazer, qual era a necessidade de Abraão e qual era a necessidade que Deus tinha que Abraão fizesse para que ele pudesse tornar a descendência de Abraão tão numerosa e desse aquela terra por herança. Então o primeiro ponto que eu vejo, muitos de nós estão olhando com os olhos carnais as oportunidades que estão na nossa frente. Estamos olhando tudo que já está pronto, aquilo que é bonito aos nossos olhos, mas estamos esquecendo de olhar com os olhos de Deus e construir um altar perguntando para Ele: Pai, estou no caminho certo?
Às vezes nós queremos, por exemplo, tem muitos jovens que querem achar uma mulher para casar. E aí olham mais pela beleza externa, olham mais pelas oportunidades que vão ter e esquecem de construir um altar com Deus para perguntar: Senhor, é isso que tu queres? Muita gente recebe oportunidades de emprego, às vezes para ganhar R$1.000, R$2.000 a mais, e olha pelos olhos carnais dizendo: puxa, é uma oportunidade maravilhosa. Mas será que você construiu um altar para Deus para perguntar para Ele se aquilo ali vai te trazer bênção ou vai te trazer maldição? Porque Ló tinha um lugar maravilhoso diante dele. Era um lugar lindo. Para você entender, os campos do Jordão naquela época tinham muito mais variedades de frutas, muito mais água. Era um lugar muito mais amplo e muito melhor para se viver do que Canaã. Tinha essa diferença. Abrão então seguiu em direção, aqui vai dizer que Abrão seguiu em direção ao Manre e ao Hebron, um lugar que não tinha muita coisa, não tinha muitas variedades, tinha que construir, tinha que começar algo do zero. Ló tinha tudo pronto, porém Ló esqueceu de olhar com os olhos espirituais, esqueceu de levantar um altar para o Senhor e perguntar: Senhor, eu estou entre Sodoma e Gomorra, estou no caminho certo? Se Ló tivesse feito isso, o Senhor tinha dito para ele: não, tu não estás no caminho certo. Aí nós temos homens perversos, aí nós temos homens pervertidos, aí nós temos homens que vão contra os mandamentos que eu tenho. E ele teria feito Ló sair daquele lugar. Então Abrão levantou um altar para o Senhor para entender o que estava acontecendo e o Senhor o direcionou. Ló foi pelos seus olhos carnais e decidiu por conta própria estar no lugar, sem perguntar para o Senhor e sem questionar. E isso levou Ló a ser depois raptado, sequestrado, assim como a sua esposa. Seus bens foram todos roubados e Abrão depois junta seus homens e tem que ir lá salvar o seu sobrinho Ló. O segundo ponto que eu quero pegar aqui: Abrão, como um líder espiritual, estava construindo altares por onde passava. A Bíblia nos relata isso. Ló, que estava com ele, não soube observar. Ló, que caminhava com o seu tio, parece, pela minha conjectura, que simplesmente caminhava por caminhar, não queria aprender. E por isso não construiu um altar. Mas se ele tivesse observado aquilo que o seu líder, aquilo que o seu tio estava fazendo, se estivesse alinhado com Deus, ele com certeza, a hora que chegou entre Sodoma e Gomorra, ele teria levantado o altar e ali Deus teria falado com ele. Então, duas coisas que eu quero que você comece a prestar atenção essa semana. Primeiro, comece a prestar atenção nas atitudes da liderança. Busque uma liderança que está alinhada com os propósitos de Deus para ela te ensinar a como entrar neste lugar, sabe? A como construir esse altar, a como ter essa vida transformada. E segundo ponto, não vá simplesmente pelos teus olhos, porque é algo bom, porque é algo maravilhoso, por uma proposta. Fique com a presença. Esqueça a proposta por um tempo e busque a presença, para que ela possa te dar a resposta que você quer. Se é realmente isso que você tem que fazer. Ah, mas como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? É tão difícil ouvir a voz de Deus. Durante muito tempo eu ouvi uma coisa. Durante muito tempo eu ouvi que ouvir a voz de Deus e saber que Deus está em todos os negócios que a gente faz é sentir paz no coração. Só que enganoso é o coração do homem. Sabe por quê? Porque tem muita gente por aí adulterando, dizendo que sente paz no adultério porque a esposa em casa, tem muito homem, tem muita mulher adulterando porque quando chega em casa seu casamento está destruído. O casamento está totalmente quebrado. E aí vai buscar no adultério. Ah, eu senti paz. Tem gente que sente paz no álcool. Ah, eu senti paz, Deus está comigo. Querido, Deus não vai contra a palavra dele. Para você sentir paz, sabe o que vai dizer aqui no casamento? Sabe o que vai dizer sobre casamento? Que até o fim, até que a morte os separe. Vai trazer aqui lições para o teu casamento, para mudança de vida. Aqui diz que o adultério não é permitido. Aqui diz que a embriaguez não é permitida. Então não tem como você sentir paz no coração fazendo algo que vai contra a palavra de Deus. Porque enganoso é o coração do homem. Então, querido, se não estiver na palavra, não é Deus que está falando contigo. Se não estiver direcionado pela palavra, não é Deus que está falando contigo. Você precisa ler isso aqui todos os dias, ter contato com a presença do Senhor, levantar um altar de adoração na sua casa, para entender se você está no caminho certo ou não. Seja você líder, pastor, seja você presbítero de igreja, seja você sem conhecer a vontade de Deus ainda para a tua vida, seja você membro de uma igreja durante tempo, não importa quem você é, você precisa levantar um altar de adoração para entender se aquilo que os teus olhos estão vendo,
são simplesmente propostas maravilhosas que o mundo tem para me ofertar, ou se é uma direção de Deus para eu estar naquele ambiente. Amém, querido? A gente se vê na quinta-feira em nome de Jesus. Eu espero estar aqui com vocês na próxima quinta-feira. Amém? Para a gente compartilhar mais uma palavra. Beijo grande. Deus abençoe.